Vai que nasce um meme aqui na Flisé, né? Vai que nasce um meme aqui na Flisé. Robert, estamos ao vivo. Beleza? Terceira festa literária de São José do Jacuípe, Flisé. Na sua segunda noite, mesa 5. Quais histórias cabem fora do armário? A mesa 5 da Flisé chega com tudo para falar sobre narrativas e temas LGBTQIAPN+. Escritas fora do armário, narrativas e temas LGBTQIAPN+. A Flisé foi contemplada pelo edital de apoio às festas literárias por meio do programa Bahia Literária, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura via Fundação Pedro Calmon. O edital é direcionado à modalidade de fomento à execução de ações culturais, conforme decreto federal e a Política Estadual de Cultura, o Plano Estadual de Cultura e o Plano Estadual de Educação da Bahia e a Lei Federal 14.133 de 2021. O projeto conta ainda com o apoio cultural do Instituto Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB, vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da Rádio Educadora FM e da TVE Bahia. A terceira Flisé também conta com apoio institucional e financeiro da Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe, realizada pelo Coletivo Jacuipense e pelo Colégio Estadual de Tempo Integral, Berilo Vilas Boas. E para conduzir essa roda de conversa, vamos convidar a nossa mediadora, a professora mestra Clara Santana. Como componentes da mesa, o escritor, poeta e jornalista Valdec Almeida de Jesus. Com a sua terceira participação na Flisé, ele já pode pedir música no Fantástico. Vamos convidar o jornalista, o doutorando Hilton Porto. E o poeta da casa, mestrando, poeta, e que ele me desculpe mais uma vez, o maior poeta de São José do Jacuípe, John Edson. Esperamos que todos, todas e todes aproveitem a mesa. É isso mesmo? Oi? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu sou Clara, sou professora, pesquisadora, como o Pablo citou, mestra em Educação e Diversidade pela UNEB, especialista em metodologias ativas, docência em Biologia pela Univasf. E é uma honra imensa estar aqui com vocês hoje. Quando surgiu o convite para a Flisé, eu falei, ai, Narinha, não sei, será? Isso, Narinha, não, a mesa tem tudo a ver com você. De fato, eu pesquiso sobre educação e sexualidade já há alguns anos, desde da faculdade, desde a graduação até o mestrado, e é uma honra estar aqui com vocês. Desde já eu agradeço pela presença, cada um e cada uma de vocês. Espero que seja um momento de afeto, de conhecimento e de muito diálogo. Essa mesa nasce porque é urgente e importante que a gente exista também por meio das nossas palavras, dos nossos sentimentos e das nossas histórias. Quando falamos em escritas fora do armário, não estamos falando só da identidade de quem escreve, mas também de como essas vozes quebram silêncios e questionam o que está posto. Hoje, nós vamos conversar sobre essas histórias, esses temas que atravessam muitas pessoas LGBTQIA+. Vou iniciar apresentando meus convidados, apresentando formalmente os meus convidados. Hilton Porto, jornalista, graduado pela Universidade Federal do Pará, Federal do Pampa, mestre e doutorando em comunicação pela USP, vencedor de 2 prêmios nacionais. Um deles é o Prêmio Nacional Adelmo Genro Filho, de Pesquisa e Jornalismo. É professor da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, e atua na comunicação institucional da Agência Plural. Obrigada, Hilton.
John Edson, nosso poeta, é autor de Sol de Sábado, O Pássaro Mais Medroso do Mundo, e o do lançamento dele, né, amigo? E Meu Coração Quebrado como o Mar da Bahia. John Edson publica no portal de poesia contemporânea Fazia Poesia, ele está ali com o livro dele. É graduado em Letras e mestrando em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia, onde estuda línguas indígenas. Obrigada. Valdec Almeida é escritor e jornalista, ativista cultural e embaixador do Parlamento Internacional dos Escritores da Colômbia, membro fundador da União Baiana de Escritores e do Fala Escritor, participa do grupo de pesquisa Rede ao Redor, do Instituto de Humanidade, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da UFBA. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou iniciar essa roda de conversa, esse diálogo, com uma pergunta, se direciona aos três, e aí a gente vai mediando a fala de cada um. Eu gostaria de saber, de perguntar a vocês, o que é que significa escrever fora do armário? Que representação tem esse armário? Como essa escrita fora do armário conversa com as produções e as vivências de cada um de vocês? Aí vocês podem ficar à vontade aí, quem quiser iniciar a fala. Primeiramente, boa noite. É uma honra, um prazer estar aqui. Dividir a mesa com uma grande amiga, né, e uma pessoa que eu admiro, que sou fã, e dividir também com esses dois colegas, escritores, que trazem essas temáticas LGBTQIA+, para o centro da narrativa. Mas falar de narrativa fora do armário, a partir da minha concepção e da minha vivência enquanto um homem gay, é trazer para o centro da narrativa corpos dissidentes, ou seja, pessoas LGBTQIA+, e todas as outras formas de ser e de estar no mundo. Então, quando a gente coloca a nossa narrativa para fora do armário, a gente está dizendo que aquele lugar é um lugar de visibilidade, é um lugar de subjetividade, mas, sobretudo, é também um lugar de resistência. Então, sair com essa escrita fora do armário é romper com a normatividade de gênero e de sexualidade e dizer, eu existo, eu resisto, e eu escrevo de uma outra forma para poder amplificar as vozes dos meus, da minha comunidade e daquilo que eu acredito que é colocar o ser humano no centro da narrativa. Quando a gente fala a expressão sair do armário, que é uma expressão muito voltada dentro da comunidade LGBTQIA+, essa expressão nasce nos Estados Unidos, então é uma expressão totalmente norte-americana, e vem para o Brasil no século XIX, e ela é usada quando uma pessoa LGBTQIA+, se declara publicamente que qual é a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Então, sair do armário, existem 3 formas dessa saída do armário. Primeiro, eu saio do armário para mim mesmo. Então, eu digo, sou gay. Depois, eu saio do armário para as pessoas à minha volta, aquelas que eu amo e que eu confio e aquelas que eu acredito. E, na terceira saída do armário, eu saio para o público, dizendo que eu me sinto honrado por ser quem sou. Então, a saída do armário está voltado, basicamente, para isso. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Estou muito feliz de compartilhar a mesa com vocês. Hilton, conheci você agora na Frisé, mas, claro, a grande amiga também, Valdec, que estive com ele aqui na Frisé do ano passado. É um prazer estar de novo. Eu vou puxar uma fala sua, acho que para complementar, porque você fala de sair do armário primeiro para si. E eu vejo que a escrita, ele é um lugar que a gente faz também olhando para si. Pelo menos eu venho da poesia, né, que está muito mais ligado ao íntimo do que ao criar personagens ou criar histórias. Então, minha fala vai muito mais nesse sentido. Eu vejo que o sair do armário para si, ele, com a escrita e através da escrita, se torna mais fácil. Pelo menos para mim, foi um processo em que
muitas vezes você escreve o que você está sentindo, escreve o que você vê, escreve como você enxerga o mundo, e depois que você lê, você encara um espelho, você para e pensa, nossa, eu escrevo sobre amar um outro homem. E aí, depois que vem o sair para o mundo, eu tenho coragem de mostrar para as pessoas essa escrita, porque quando eu for elogiar alguém no meu poema, eu não vou estar escrevendo bonita, linda, e aí todo mundo vai ver que eu sou um homem falando de outro homem, sabe? Então, tem várias fases mesmo. Eu acho que o escrever fora do armário, ele é primeiro esse escrever, depois o se olhar, e vem depois um processo que é talvez um mais dificultoso, porque você tem que lidar. A gente que LGBT escreve temáticas LGBT, a gente acaba vivenciando uma dificuldade que é além de se inserir nas editoras, se inserir no mercado, a gente precisa se inserir com essa coragem de assumir a pauta, sabe? Porque muitas vezes não dá para você ficar fingindo ali, né? Que ficar fazendo média. Às vezes é você assumir. E quando você assume isso, você perde oportunidades, você perde acesso a alguns espaços. Mas quando você sabe e confia no que você está fazendo, você vê que nos espaços que você está, você consegue também ir abrindo caminho, assim, né, dialogando. Essa mesa, por exemplo, é um desses momentos, né, de abrir caminho, abrir diálogo com a comunidade, essas coisas do tipo. Então, eu vejo que é um processo que a gente provavelmente já passou, né, do espelho, e agora a gente está aqui conversando, e provavelmente talvez tenha na plateia alguém que está nesse momento de escrever, que depois vai olhar, ver que é uma literatura LGBT e vai, daqui nas outras Flisés, tá falando aqui, entende? Isso. Bem, eu gostaria de, primeiro, quero música, que é a terceira vez que eu estou aqui, quero música no Fantástico. Agradecer o convite do culpado, né, Pablo Rios, que é o culpado da Flisé existir, né? Saudar a mesa Hilton Porto, John Edson e Clara Santana. Agradecer a vocês e que possa repercutir aqui, na casa, no pensamento, na escrita, na vivência e no respeito, né? Porque esse processo de armário, eu tenho eu acho que eu estou sempre entrando e saindo desse armário, em vários sentidos, né? Na escrita, na vivência, na postura, não que eu tenha vergonha do que eu sou, né? E também eu não vejo as pessoas héteros chegando nos lugares dizendo eu sou hétero, né? Eu não vejo uma mãe ou um pai dizer assim, contando para a vizinha, você sabe que o filho de fulana é hétero? Meu Deus, a filha de Maria é hétero. E a gente ter essa necessidade de se dizer, né, de se expor, num país que é campeão de matar LGBTs, né, um país que é campeão de matar pessoas trans, um país que é campeão de matar negros, gordas, ou seja, as pessoas dissidentes, né. Então, é sempre um risco você assumir, tem pessoas que não conseguem nem disfarçar, como você falou ali da questão de você ser rejeitado na sua escrita, rejeitado na sua essência de ser humano. Eu tive experiências ruins de mandar textos meus para revisão e a pessoa fala assim, não, eu não reviso esse tipo de literatura, né? E aí, isso quando eu cheguei no processo de escrever tematicamente, eu já tinha passado por várias portas internas desse armário que parece que não termina nunca, né? E quando eu cheguei na escrita e quando eu cheguei na coragem de publicar, eu recebi de um profissional da literatura, da arte, né? A gente acha que todo mundo é aberto, que é todo mundo respeitoso, mandar um e-mail para mim completamente desrespeitoso, me dizendo que aquele tipo de escrita, que ele não tinha
interesse nenhum em fazer revisão, que eu encontrasse alguém que fizesse. E isso parece, assim, foi há um bom tempo, a depender da idade de cada um, 10 anos, 15 anos, 20 anos, pode ser muito tempo. Mas há um ano e pouco, eu participei de uma apresentação online na universidade, eu não vou dizer nomes para não criar estereótipos, uma universidade recente daqui da Bahia, progressista, né, e colocada num território da identidade e tal, que a gente espera ou imagina que tenham aberturas. E aí, quando eu fui tentar encontrar pessoas para revisar um arremedo de artigo que eu estava fazendo, eu queria uma orientação para continuar na escrita, aí foi passando de mão em mão, literalmente. E eu, finalmente, não consegui que o texto fosse revisado, que me desse uma crítica, que dissesse, isso é uma porcaria, ou que me dissesse, não é por aí, mas nenhuma indicação. Então, esse exercício do armário e da escrita e da postura física, social, militante, etc. e tal, é sempre um processo muito doloroso. E eu estou aqui com um frio na barriga. Né? Mas dessa idade, depois de ter caminhado algumas estradas, mas nunca é fácil. Às vezes a gente se diz corajoso, às vezes a gente se diz já quebrei todas as correntes, mas sempre tem, né? Quem sente o racismo na pele, quem sente a homofobia na pele, quem sente a gordofobia na pele, sabe que tem sempre uma risadinha de canto de boca. Eu, num evento literário, o hotel estava lotado, e aí uma pessoa do meu grupo, que eu conhecia há muito tempo, que a gente militava e milita junto na literatura, não tinha vaga no hotel. Eu falei assim, a gente fala lá com o pessoal da recepção, coloca uma cama extra. A pessoa disfarçou, mas não deixou, não conseguiu deixar de mostrar a homofobia dela. E preferiu ir para outro hotel e ficar longe do evento, mas como se ficar perto, né? A insegurança do hétero, eu não sei se existe hétero assim, definitivo, né? Porque se você não permite que o outro viva, talvez você tenha medo de alguma coisa sua, né? Enfim, eu acho que eu falo bastante, desculpe. Ouvindo o relato de vocês, eu lembrei de como eu comecei a estudar a sexualidade, né? Onde a minha curiosidade me levou. Então, e desde uns 13 anos que eu estudo sexualidade, educação e sexualidade, eu vou e volto. Quando eu acho que a gente está avançado, que a educação de fato está funcionando, que a sexualidade está entrando em espaços que ainda eram negligenciados, silenciados, eu volto. Que aí eu percebo que o preconceito ainda é muito latente, que as pessoas ainda são muito resistentes, que ainda é uma temática delicada. Então, mas seguimos, né? Seguimos. É uma temática que eu gosto muito, não só pela minha área de pesquisa, mas eu percebo que ela é muito necessária e urgente na sociedade. Ela é atemporal, na verdade. Obrigada pela fala de vocês. Vamos prosseguir. Estamos em uma festa literária, não tinha como a gente fugir da literatura. Então, eu vou direcionar uma pergunta a Hilton. Hilton, eu li alguns estudos seus, eu sou sua fã, você sabe, e eu percebi muitos traços literários na sua escrita. Como é trazer a literatura para as suas pesquisas e de que forma que acontece essa influência? Obrigado pela pergunta, obrigado pelas leituras também. Eu faço parte do grupo de pesquisa Altergem, da USP, que é o grupo de pesquisa de alteridade, gênero, sexualidade e interseccionalidades na comunicação. Esses nomes muito loucos aí que não dá tempo a gente explicar agora, mas eu trabalho com temática LGBTQIA+, dentro das minhas pesquisas. Eu pesquiso hoje, obviamente, dentro do jornalismo, que é a minha área de formação, no doutorado, e eu sempre bebi da fonte da literatura
porque a literatura sempre se fez presente na minha vida desde os meus 6 anos. Meu primeiro livro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, marca do realismo brasileiro, se eu não me engano, 1881. E eu sempre fui apaixonado por literatura. E eu escolhi jornalismo por conta da literatura. Eu sempre achei o jornalismo mais engessado, o texto mais objetivo. E eu sempre fui uma pessoa que não me diminuo para caber no desconforto do outro ou da profissão em si. E eu vejo na literatura um refúgio e um alento para deixar os textos acadêmicos tanto mais pessoais, porque as minhas pesquisas são autobiográficas, porque elas nascem a partir da minha dor, quanto fazer com que o meu texto chegue, que meus textos podem chegar a mais pessoas. E eu acredito que trazer esse traço da literatura, eu consigo esse objetivo. Então, o que é que acontece? Exemplo, eu estou explicando sobre identidade de gênero, vou falar sobre identidade mesmo no geral, a partir do escritor que se chama Stuart Hall, para falar sobre identidade pós-moderna. E como é que eu vou trazer isso para um público que não está tão acostumado? Mas talvez um público que gosta de Sertões, de Guimarães Rosa, por exemplo. E aí eu vou buscar lá, nos autores da literatura, trechos literários para poder explicar, por exemplo, o que é identidade. Então, eu começo explicando, por exemplo, a partir de uma identidade sertaneja, para depois dizer o que é uma identidade de gênero, por exemplo. Então, eu gosto de fazer essas analogias, porque eu acredito na escrita como ferramenta mesmo de... como é que eu posso dizer, de crítica social mesmo, de aprendizado e tudo mais. Na minha dissertação, por exemplo, eu escrevo no feminino. Então, o masculino não está na minha dissertação, o que causa um tipo de estranheza, porque as pessoas vão ler e parece que é uma mulher que está escrevendo. Mas por que eu faço isso? Porque a leitura, ela tem um poder transformador e a leitura é instrumento de poder. E eu, antes de me entender enquanto homem gay, eu não aceitava o feminino em mim. Eu não aceitava a feminilidade. E tudo aquilo que me deixava próximo do feminino causava algum tipo de repulsa. Mas eu fui criado por mulheres fortes. Então, eu sou neto de uma mulher preta que, com toda a sua generosidade, me fez antirracista. Eu sou filho de um auxiliar de limpeza que odeia limpar vidros, mas que ensinou a eu valorizar o meu chão. E trazer o feminino nas minhas escritas, a partir da literatura, é trazer todas essas mulheres que me compõem, faz ser o ser humano que eu sou hoje. Esse ser humano literário, esse ser humano que enxerga no outro uma força de trazer o coletivo comigo. Então, quando eu falo no feminino, eu estou trazendo todas essas mulheres comigo e eu estou dizendo para mim mesmo, eu aceito o que há de feminino em mim e eu aceito todas as histórias das minhas, das nossas, dos meus antepassados e das mulheres ainda que estão compondo esse ser humano que eu sou, as minhas amigas, a minha sobrinha, a minha prima, a minha filhada, essas meninas com uma geração que eu acredito muito. É isso. Obrigada. João Edson, você sente que o espaço literário está mais aberto a essas vozes e as escritas que fogem da normativa, ou ainda é algo muito engessado para entrar, é algo ainda muito silenciado? É silenciado. E ainda vai levar um tempo. E eu acho que o espaço de publicação de livros ele é muito tradicional ainda no Brasil. E infiltrar esses espaços, eu falo infiltrar porque às vezes parece, e talvez até seja assim que eles queiram que seja, que não é muito feito para a gente, para vozes como as nossas, estar nesses espaços. Então, quando eu falo infiltrar, é no sentido de que a gente vai adentrando a força mesmo ali. Eu acho que o mercado editorial ele ainda está engessado, e eu vejo que
como nós somos uma comunidade de resistência desde sempre, a gente resistiu à epidemia na década de 80, ali 90, a gente resistiu a muitas coisas, a gente resistiu a governos autoritários, enfim, tanta coisa nesse Brasil, que é o Brasil, como o Valdec falou, que mais mata, é o país que mais mata pessoas trans e pessoas LGBTs. A gente levou essa resistência para a literatura, não só escrevendo nossos livros, mas criando acordos de como publicar, onde publicar. E aí hoje eu vejo que, por exemplo, os autores independentes são muito engajados nisso. Foi uma coisa que eu fiz, por exemplo, de não ficar esperando muito uma editora cair do céu e me convidar, porque, além de ser LGBT, eu sou do interior da Bahia, e tem toda essa questão de Rio, São Paulo, né? E quando é Bahia, é Salvador, né? O sertão fica um pouco ali marginalizado. E aí, se vocês seguirem mais autores independentes, vocês vão ver como a gente se articula ali para criar publicação independente, que foge dessa lógica das editoras, ou editoras que foram criadas por pessoas, ou por pessoas LGBTs, ou por pessoas que são sensíveis à causa. E aí a gente tem editores e editoras que já quebram um pouco essa lógica. Meu primeiro livro foi publicado por uma editora lá do Rio Grande do Sul. E aí quem ia imaginar uma editora do Rio Grande do Sul publicar um livro de um cara do interior da Bahia? Mas o editor, o chefão da editora, né, ele é gay. E boa parte da equipe também é LGBT. Então, há uma acessibilidade nesse sentido em editoras independentes, porque a editora é independente. Então, são resistências que a gente faz. Entende? Perfeito. Valdec, eu também bisbilhotei um pouco sua história, sua vida, precisava entender quem era Valdec, e eu percebi que a sua trajetória literária está entrelaçada com o ativismo cultural. Como a escrita se torna uma ferramenta de transformação em comunidades que muitas vezes o acesso à literatura é negado? Olha, numa palestra anterior, as pessoas falando sobre incentivo à leitura e à escrita, e como a literatura emancipa as pessoas, né, a cidadania. E eu levantei, fiz um comentário, né, não fiz uma pergunta. Minha mãe era analfabeta e me ensinou a ler e escrever. Como? Contando histórias. E aquilo, contando história para a gente dormir, para passar fome. E o imaginário de uma criança de 6, 7 anos, quando ouve histórias de mundos fantásticos, né, histórias que não está no seu cotidiano, me despertou para um mundo que eu não sabia como se chamava. Fui conhecer poemas aos 12 anos, e quando eu cheguei na escola aos 12 anos, eu não sabia separar uma sílaba, eu achava que sílaba eram 2 letras e um tracinho. Quando era cavalo, funcionava, mas quando era feijão, era um problema, né? Quando era arroz, outro problema. Quando tinha LH, enfim. E a poesia me mostrou um outro panorama, um outro mundo, uma outra versão de coisas que incompreensível, né? A literatura, acho que traz a gente para um mundo da incompreensão, no sentido não de discriminar, mas de compreender, para tentar encontrar sentidos no que não tem sentido, ou criar sentidos, ou modificar sentidos. E a minha militância vem da minha origem, vem da minha vida, da infância, da juventude, de ter sido órfão de pai aos 16 anos e ficar com a mãe paralítica e sem casa, sem dinheiro, sem comida, e sobreviver, e lutar pela sobrevivência. O afeto nos uniu ali, né? O afeto uniu a família inteira. Minha mãe recebia proposta de dar os filhos, né? E ela, não, aqui a gente vai sobreviver aqui. Isso tudo foi me fortalecendo no sentido de lutar também, não só pela minha comida. E quando eu comecei a escrever e ter acesso, eu comecei a lutar não só pela minha escrita, não só pela minha publicação. Tanto que eu acabei criando um prêmio literário,
que publicou mais de quase 2.000 poetas no Brasil e no exterior. Em Salvador, depois da fundação do Fala Escritor, que foi em 2009, alguns poetas na plateia faziam a crítica, que a crítica é sempre necessária, desperta a gente para sair do conforto, que dizia assim: a poesia está morrendo, os velhos estão indo para o cemitério levando a poesia, e aquilo me incomodou, e eu fui procurar saber se realmente estava acontecendo. Aí conheci Sandro Sussuarana, conheci Evanilson Alves, do Sarau da Onça, conheci a galera do Sarau do Jaca, do Sarau do Cabrito, do Sarau do Gato Preto, e a militância minha de sobrevivência se uniu à militância da escrita, e a escrita da periferia é a escrita da resistência, é a escrita da denúncia, que dizem que não é poesia, dizem que não é literatura, dizem que a escrevivência não é uma literatura menor, não representa, porque fala de você. E os outros falam de quem? Os que são os poetas e os escritores, né, falam de quem? Falam da realidade deles. Isso também não é poesia? E essa minha caminhada pelos saraus, que eu já tinha ido para a Academia de Letras, já tinha ido para a Bienal de Livros, e quando eu chego nos saraus, eu encontro um manancial e vi que não estava morrendo. Ao contrário. A gente estava conversando agora ali, mais cedo, sobre os novos poetas que eu ainda não conhecia, os que estão nascendo lá no Sarau da Onça, que eu estou morando mais no interior, perdi um pouco de frequência. Todo dia nasce um poeta. Todo dia nasce uma poeta. E não apenas o poeta e a poeta do papel, do código, né, da língua escrita. Tem um poeta que declama, tem um poeta que performa, tem um poeta que faz mímica, o poeta que dança, o poeta que pinta, o poeta que assiste. Quem está ali, todo mundo ali é poeta. Saramago diz que todo mundo é escritor, e que alguns escrevem e outros não. E Mastella diz que o que não se registra, o vento leva. Aí o registro pode ser no papel, pode ser ali no vídeo, pode ser na memória de cada um, cada uma. E eu acho que eu me fortaleço cada vez mais quando eu consigo provocar, né? Provocar alguém para uma escrita, para uma leitura de mundo, para descodificar o que é literatura, né? Que é o clássico, é o popular, é o cordel, é o repente, é o rap, é o slam. Então, eu acho que não dá para a gente dissociar a literatura da luta social, da luta pela emancipação das pessoas, pelo respeito e pelo afeto. Eu acho que, sem isso, eu não consigo. Então, sigamos provocando. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto e Cenária já ficou me dando sinais ali, eu tentando entender, e eu me fazendo de doida aqui para ouvir mais vocês. Que mesa feliz, afetuosa. Eu agradeço imensamente pela partilha de vocês, pelas vivências, por compartilhar um pouco do que é que vocês produzem, do que é que vocês pensam. Que floresça, que cada vez mais essa temática seja presente em festas literárias, em escolas, em outras instituições formais, não formais. Eu espero que esse armário ele se abra cada vez mais e que as vozes sejam, enfim, escutadas, não silenciadas. Eu agradeço novamente a vocês, agradeço muito ao público pela escutativa, pela atenção. Estendo meus agradecimentos a toda a equipe da Flisé. Muito obrigada pelo convite. Apesar de estar em outra cidade, em outra NTE, eu não deixaria de participar da Flisé, eu não deixaria de estar aqui. O Berilo vai estar para sempre em meu coração, faz parte da minha formação profissional, da minha formação humana. E eu não vou concluir, eu acho que a gente inconclui essa mesa, né? Porque são tantas histórias, tantas falas, tantas escritas que ainda vão acontecer, que concluir seria não seria legal. Então, eu inconcluo a mesa, agradecendo novamente,
espero que nós tenhamos outras oportunidades para conversar. Ficaram fios ainda aí para a gente conversar. Vocês querem dar uma última palavra? Eu vou me fazer de doida aqui com o cenário. João Edson, por favor. Eu vou recitar um poema, só para concluir. Tá. Jonetes passou a palavra para mim enquanto acha. Então, vamos lá. Para finalizar, eu só queria trazer para vocês uma reflexão, que é, quando eu nasci, a minha vida estava assim, como essa folha em branco. E eu não sei se vocês conseguem ouvir daí. Conseguem ouvir? Eu estava muito feliz, muitíssimo feliz. Porque eu só queria crescer, uma criança saudável, um adolescente saudável, ler os meus livros, ficar no meu mundo ali. Mas com 7 anos, o meu pai, ele falou pela primeira vez que eu não iria prestar. E essa frase deixou a primeira marca na minha vida. E eu nunca esqueci disso. Mas não foi só isso que deixou marca na minha vida. Quando eu começo a me entender um pouco como gente na escola, outras marcas foram surgindo, porque no corredor da escola eu ouvi pela primeira vez a palavra viado. E isso foi deixando outras marcas na minha vida. E aí eu fui crescendo, me escondendo, tendo noites mal dormidas, tendo medos de ser quem sou. E o meu maior medo era virar para mim e dizer, sou gay. Então eu tentei dar um jeito. Tentei. Mas essas marcas não saíram. E aí, aos 21 anos, a porta do armário foi escancarada e eu aceitei o que estava por dentro de mim. E hoje eu sou colorido. Eu me recuso a concluir. Dentre os livros que eu organizei, tem essa antologia Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana, Sandro Sussuarana está aqui, Evanilson Alves e mais 102 poetas das Quebradas de Salvador. São mais de 40 coletivos aqui, mas lá tem mais de 150 coletivos, alguns ainda em atividade e outros não. Está disponível no meu site, que depois eu vou dizer, é complicado o nome para vocês anotarem. Essa é a última antologia que eu participei, de um brother lá do Rio de Janeiro, que é Bruno Black. Eu vou deixar aqui para a plateia. E um dos livros temáticos é Gayroto de Programa, 5.000 Tons de Sexo. Isso aqui é uma putaria da porra. Eu vou ler um poema, não é meu, está aqui no livro. Sociedade de Fazer Do. É da Lícia Ludmila. Ela está agora na UFRB, lá em Cruz das Almas. Eu tento. Juro que tento não ser vitimista. Mas eu não tenho culpa se o Estado é genocida. Elas tentam, até tentam. Pode levar fé. Mas elas não têm culpa se o Brasil é especialista em matar mulher. Eles tentam, até tentam, quando acordam todas as manhãs. Mas eles não têm culpa se de todos os países do mundo, o Brasil é o que mais mata trans. País LGBTfóbico, machista e racista. Se prepara que nós está na pista. Nós subimos ladeiras, descemos o morro, porque cansamos de só gritar socorro. Agora que chegamos aqui, se preparem, vocês vão ter que nos ouvir. A dura realidade
quer ser minoria por aqui. Imoral, anormal, banal. Já me acostumei com o discurso de ódio matinal. Somos minoria, sim, em ascensão. Longe de viver o padrão, e suas expressões e suas opressões jamais nos calarão. Me dá nojo seu discurso de cruz. É um tanto curioso como vocês excluem a classe LGBT em nome de Jesus. Não é no livro sagrado que diz: amai uns aos outros como eu vos amei? Onde é que está escrito, menos se ele for gay? Aprendeu esse discurso no seu curso de pastor? Lembra dele quando for se masturbar vendo sexo lésbico, por favor. Ser chavecado por um gay deixa os héteros tudo ofendido, mas assediar as minas pode. Cadê a lógica, o sentido? Vai vendo. Cansamos do termo viado ser usado como pejorativo. Meu corpo, minhas regras, meu cu, minhas pregas. Somos milhões de bichas pretas, trans, bi, não binário, sapatão, travesti. Chegamos para acertar as contas. A cada 25 horas, um de nós é assassinado. Pela morte da travesti Andréia, impune ficaram os acusados. Ninguém sabe, ninguém viu. Olho viu, boca piu. Somos da mesma raça, sabe, a humana. Não deveria te interessar quem eu levo para a cama, seja homem ou mulher, até porque a vida é minha e eu pego quem eu quiser. Vai ter que me engolir sem poder me coagir. Vai ter LGBT casando sim, beijando em praça pública e onde quiser. E só para você saber, do meu armário, eu quebrei a porta. Para o seu preconceito, cura gay nunca será a resposta. Obrigado. Obrigada. Também vou recitar um poema para quebrar a porta dos armários. Se chama Passárgada. É uma releitura do famoso Vou-me embora. Vou criar minha passárgada. Vou-me embora para lá. Eu vou deixar sua cidade. Vou e não pense em voltar. Eu vou tomar chá de sumiço. Vou ao menos me afastar. Nunca fui feliz aqui. Não vou ser se eu ficar. Eu vou quebrar todas as rimas, bagunçar todos os ritmos, erguer desaventuras, exilar do seu castelo, ser meu rei, minha cama, meu amigo. Vou financiar uma nova vitória e libertinar-me desse chão. Obrigado. E se Deus fosse mulher? E se fosse igual à natureza, à terra, à África, útero de todo conhecimento e sabedoria? E se fosse negra ou cigana? E se fosse gorda? Poderia? Será que deusa seria estereótipo de submissão, passividade, prendada do lar? Seria? E se deusa menstruasse? Tivesse TPM, sangrasse todos os meses, sentisse cólicas, dores do parto, amamentasse, cuidasse da cria, como seria? Se Deus fosse mulher, você teria respeito? Colocaria uma imagem dela no peito? Faria desenho, estátua, como Cristo Redentor no Corcovado? Se Deus fosse mulher, como seriam as tuas orações? Diante dela, da imagem ou da projeção,
Ajoelharia? Se Deus fosse mulher, como seriam tuas orações? Na igreja, terreiro ou boate dela você entraria? E se Deusa fosse uma mulher trans? Você entraria na boate dela? Fosse um homem trans, você entraria na boate, na igreja dele? E se Deusa fosse a filha de Deus fosse enviada para libertar o povo, mesmo assim, você a crucificaria? Não sabem responder, não é? O machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder, inteligência, santidade e divindade que não seja branca, de olhos azuis e masculina. Mas, por mais que isso choque tuas crenças e tradições, Deus é uma menina. Obrigado. Que espetáculo! Ficarei de pé para assim finalizar a mesa. Tem presentes? Agradecer de forma efusiva e emocionada essa mesa. Cada ano é uma nova potência, uma nova emoção. Agradecer aos veteranos da mesa, Jonetes e Valdec, aos estreantes da mesa. Como a Flisé já é eterna, que a participação de vocês também seja eterna. Beleza? Salva de palmas para essa mesa. Eu vou presentear aqui agora os participantes da mesa com a nossa ecobag. O único presente diferente dessa ecobag é o de Jonedson. Por que o de Jonedson é diferente? Pega o presente de dentro aí. É o livro dele. Então a gente não vai presentear ele com o livro dele mesmo. Então tá, o presente dele ali é o meu, o atual, o enterro. Foto. Então eu ganhei o livro do maior poeta de São José. Vou devolver. O maior é você. Então assim se desfaz a mesa. Muito obrigado pela foto. Junta. Não sai daí que tem mais uma apresentação poética maravilhosa agora. E depois vai ter sorteio. É de quê? De livro ou de vale livro? Cenária? Sorteio é de quê? Que vai ter depois? Vamos sortear depois da próxima apresentação. Ecobag, livro e vale livro. Fica aí. Se não tiver aqui no momento, ainda que tenha dado o nome, não ganha. Beleza? Nós vamos ter agora uma apresentação muito legal, muito legal. Eu vou pedir ao pessoal da técnica que apague as luzes dos lados, deixe só a do meio. E deixe só a do meio.